Apegue-se à esperança. Queridos, nós estamos diante da primeira carta do apóstolo Pedro. Essa carta ela é datada por volta do primeiro século. Ela foi escrita pelo apóstolo em Roma, de onde ela foi enviada por volta aí dos anos 62 a 69 depois de Cristo. Seus destinatários são os eleitos que são forasteiros da dispersão, que estão ali na Ásia Menor, mais precisamente no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Isso a gente já percebe aí no verso 1. Confira comigo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. O contexto, queridos irmãos, vivenciado pelo apóstolo na escrita dessa sua carta, é um contexto de perseguição, inclusive essa causada pelo então imperador Nero, que queria explodir a sua ira em Roma, às custas dos cristãos. Inclusive, a própria história relata que houve um incêndio em Roma e de quase tudo aquilo que foi queimado, apenas as dependências de Nero e o bairro em que moravam os cristãos não foram queimados. E nisso, Nero teve aí um álibi em apontar a culpa do incêndio em Roma aos cristãos. E por causa disso, os mesmos passaram a sofrer uma terrível perseguição. Inclusive, a perseguição aqui descrita pelo apóstolo Pedro sugere uma atmosfera de severidade. Confira comigo, por favor, deixa aí 1 Pedro marcado, vá para o capítulo 4, veja o que Pedro diz sobre esta perseguição no verso 12 e 13. Ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então perceba, queridos, que Pedro caracteriza essa perseguição como fogo ardente. A intenção do apóstolo com essa sua carta era que ela circulasse entre os crentes ali da Ásia Menor, em especial entre as igrejas predominantemente gentílicas, para estimulá-los, sim, aqueles crentes, a alegria em face à perseguição, queridos, que também chegaria ali na Ásia Menor. Isso por quê? Porque o jugo do Império Romano chegaria também às suas províncias, que eram o reduto do culto ao imperador. No espírito pastoral, queridos irmãos, Pedro envia essa carta a fim de confirmar esses eleitos na consoladora viva esperança. Diante disso, permita-me então, nessa noite, tentar expor o texto para nossa compreensão e logo em seguida, como sempre temos feito, aplicá-lo à nossa realidade. Gostaria de chamar a sua atenção não para o verso 3, mas para o início do capítulo, a partir do verso 1. Como já falamos, Pedro inicia a sua carta identificando a si mesmo e aos destinatários da carta. Ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele se identifica aqui, o apóstolo Pedro, como apóstolo de Jesus Cristo. Isso nos faz lembrar da própria apresentação do apóstolo Paulo lá em Romanos, quando trouxemos a mensagem, creia no Evangelho no domingo passado.
Mas eu quero chamar a sua atenção porque, diferentemente de Paulo, quando se apresenta como apóstolo, fazendo referência à sua autoridade, Pedro aqui, queridos irmãos e amigos, faz a devida referência de pertencer ao círculo mais íntimo dos 12 discípulos, aqueles que durante o ministério de Jesus, aqui na terra, foram chamados para andarem mais intimamente com ele. O termo apóstolo aqui tem uma conotação mais ampla que as palavras aquele que foi enviado em autoridade. Essa referência comum do apóstolo Paulo, né, quando ele se apresenta assim as suas cartas, a exemplo de Romanos. Mas também Pedro, e aqui você percebe que, diferente do apóstolo Paulo, a apresentação que ele faz de si mesmo é rápida, é breve, é prática, mas nos chama a atenção a identificação que ele faz dos destinatários dessa sua carta. No verso 2, né, ele começa se referindo a eles mais uma vez como eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então, ele não apenas os identifica, e nessa identificação, ele assim os saúda. Mas eu quero levá-los a considerar alguns detalhes aqui, na identificação que ele faz dos destinatários da sua carta. Apesar, queridos, de as palavras de Deus não serem aqui encontradas associadas a eleitos para qualificar esses, a ação da Trindade que o apóstolo Pedro aqui usa para explicar essa escolha nos faz entender esses eleitos como os eleitos de Deus. Ele usa aí, né, presciência de Deus Pai, santificação do Espírito, a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Veja que a ação da Trindade aqui está descrita de maneira clara. Quando Pedro aqui mostra que eles são eleitos segundo a presciência do Pai, deve ser entendido, queridos, como um conhecimento de antemão a salvação daqueles que foram ou serão ou seriam escolhidos, mas também a atenção daquele que escolhe esses em abençoá-los. É por isso que Paulo, lá aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas também para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a presciência aqui do Pai não limita-se apenas o conhecimento prévio para a salvação, mas também para a bênção divina a estes que foram eleitos. Mas ele também cita aqui como uma ação da Trindade a santificação do Espírito, que deve ser entendida como a ação de tornar a realidade da escolha eficaz, essa que é do Pai, quando chama o crente a fazer parte do povo de Deus. Veja que essa ação, né, do Espírito, Cristo Jesus deixou muito claro que se daria através do poder que ele teria de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Palavras de Jesus lá em João capítulo 16. A santificação aqui do Espírito deve significar para mim e para você, e precisa ser compreendida assim, de fato, como separação. Por isso, quando Pedro diz, né, eleitos segundo essa escolha divina do Pai, não apenas de escolhê-los para a salvação, mas também para abençoá-los, e em santificação do Espírito, Pedro está dizendo, esses que foram escolhidos pelo Pai, foram separados pelo Espírito, e isso é também atestado, queridos, pelo próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, quando ele diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Mas ainda sobre a ação
da Trindade aqui, nessa escolha, além de Pedro destacar a presciência do Pai, a santificação do Espírito, Pedro também faz referência ao sangue do Filho, aos quais os que foram previamente aí, pela presciência do Pai escolhidos e separados pelo Espírito, passariam assim a serem obedientes. Ele diz aí, santificação do Espírito para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. O sangue do Filho deve ser entendido como uma referência, queridos, à maneira como hoje o povo de Deus é levado a um relacionamento de obediência com Deus, com o Pai. Lembre-se que antes esse relacionamento era baseado na antiga aliança. Hoje, esse relacionamento está baseado na nova aliança. E essa nova aliança foi selada aonde? No sangue do Filho de Deus. Por isso Jesus, ali naquele momento de última ceia, com os seus discípulos, disse que aquele sangue, aquele vinho era o sangue dele da nova aliança, que seria derramado em favor dos seus discípulos. Isso significa, queridos, ou seja, a compreensão dessa ação trinitária na eleição destes eleitos, que por esta ação da Trindade, os destinatários da carta, foi Deus quem os escolheu. Ou seja, mesmo não estando aqui implícito que esses eleitos eram eleitos de Deus, a ação da Trindade que Pedro aqui destaca, mostra claramente essa verdade, de que, de fato, aqueles irmãos que estavam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eram eleitos de Deus. Eles são o povo de Deus, separados do mundo, sentindo inclusive ódio do próprio mundo e suportando sofrimentos e perseguição. Ainda assim, são os escolhidos a quem Deus favorece e ama. E Pedro deixa muito claro isso agora no capítulo 2, versículo 9 e 10, quando ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, pela presciência do Pai, pela santificação do Espírito, no sangue do Filho. Ou seja, estes, de fato, eram eleitos de Deus. Queridos, se a minha, a sua salvação, e eu não tenho dúvida disso, passou por esta ação trinitária, não tenha dúvida que eu e você somos escolhidos de Deus. E isso traz para nós, sim, essa identificação divina. E talvez você está aí agora, na sala da sua casa, ou no quarto, na cozinha, não sei, vibrando, glória a Deus, louvado seja o nome por isso. Eu sou um eleito de Deus. E isso, meu irmão, glorifica a Deus mesmo, amém? Mas saiba que pelo fato de você ser um eleito de Deus, prepare as costas, porque também você vai sofrer. É por isso que Jesus disse: no mundo vocês terão o quê? Aflições, mas tende bom ânimo. Sim, aos eleitos de Deus não está apenas conferida a salvação, mas também o sofrimento, queridos irmãos. Não vou dizer tal como esse tempo que nós estamos vivendo, porque na verdade nós não estamos sofrendo, tendo em vista o sofrimento de tantos outros irmãos ao redor do mundo. Mas é preciso termos a ciência de que, enquanto eleitos de Deus, sim, nós nos tornamos o seu povo, nos tornamos os seus filhos, e sobre nós também há a verdade de que passaremos por aflições, passaremos por circunstâncias difíceis,
passaremos por perseguições. Sim, queridos. Identificando assim os destinatários da sua carta, Pedro os saúda. Aí o final aí do verso 2 é muito claro, né? Graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu gostaria de também trazer uma observação aqui importante sobre a saudação de Pedro, tendo em vista que eu e você também a usamos de maneira muito comum, né? O termo graça, ele é abrangente, queridos irmãos. Ele inclui os conceitos de misericórdia, de amor e remissão do pecado. Sim, a graça é aquilo que Deus oferece ao ser humano. A paz, por outro lado, é um estado interior de felicidade, que leva aquele que a experimenta a expressá-la externamente para o seu próximo. Num certo sentido, queridos, os conceitos de graça e paz estão relacionados um ao outro como causa e efeito. Ou seja, o dom da graça de Deus resulta em paz. O que isso quer dizer? É que, assim como o apóstolo Pedro, eu e você, queridos, podemos também nos saudar assim, ou saudar outros irmãos com a graça e a paz. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu e você já fomos alcançados por esta graça, sim, que trouxe sobre as nossas vidas a misericórdia, o amor do Pai e a remissão dos nossos pecados pelo sangue do seu Santo Filho, Jesus Cristo. E por causa dessa graça, eu e você temos paz com Deus, essa paz que pode ser expressada em nossos relacionamentos, estendendo essa paz a outros irmãos que, graciosamente, foram alvos da misericórdia, do amor e da remissão dos pecados por meio do sangue do seu Filho Jesus Cristo. É aquilo que Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versos 1 e 2 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de quem obtivemos acesso a esta graça, na qual nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por isso, meu amado irmão, eu e você, nós podemos sim expressar essa paz. E por quê? Porque eu e você já experimentamos. Em primeiro lugar, estamos em paz com Deus e podemos estar em paz uns com os outros, inclusive compartilhando, expressando essa paz. Então, meus amados irmãos, mais uma vez, graça e a paz do Senhor Jesus para vocês. Eu recebo também de volta, tá? Queridos irmãos, perceba comigo agora que depois de Pedro assim se identificar aqueles irmãos eleitos segundo a presciência, na santificação do Espírito e pelo sangue de Cristo Jesus, ele os saúda. E a partir do verso 3, confira comigo que Pedro, ele segue expressando sua gratidão a Deus por ter sido, juntamente com os destinatários da carta, regenerado para uma viva esperança. Veja comigo, por favor, o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Queridos irmãos, veja que Pedro começa essa sua ação de graça, essa sua gratidão a Deus, mostrando que ele, assim como os eleitos de Deus, foram regenerados para uma viva esperança.
Quando Pedro diz, nos regenerou, Pedro está dizendo que recebemos de Deus um novo nascimento. Os eleitos, eles nasceram de novo, Deus os gerou de novo. E essa regeneração, esse novo nascimento, foi possibilitado por duas causas. A primeira delas está aí, ainda no versículo 3, quando ele diz, segundo a sua muita misericórdia. Ou seja, a regeneração dos eleitos foi possível por causa das muitas misericórdias de Deus. Mas em segundo lugar, ainda no verso 3, Pedro aponta uma segunda causa, que é a ressurreição de Jesus Cristo, que ele diz assim, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu quero chamar a sua atenção, porque tanto segundo como mediante são duas expressões condicionantes, que nos levam a entender essa verdade, que tal regeneração, tal novo nascimento, eu e você, os eleitos que foram gerados de novo, foram assim segundo a muita misericórdia de Deus e mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sabe o que isso quer nos ensinar, meus amados irmãos? Escute isso. A regeneração é obra exclusivamente de Deus. Lembra o que Jesus disse a Nicodemos? Ah, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Aí lembra o que Nicodemos disse? Mas Senhor, João capítulo 3, porventura eu poderei voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus, não, você não está entendendo. Você precisa nascer da água e do Espírito. E esse nascimento, esse novo nascimento, só é possível por obra de Deus. Isso aqui, queridos irmãos, traz uma implicação maravilhosa para mim e para você, inclusive uma implicação que nos leva à reflexão. Pois, de fato, queridos, o nascer de novo não é expresso apenas em palavras ou em afirmações, mas tais palavras e afirmações por parte daqueles que entendem que nasceram de novo, resulta de uma experiência real com Cristo Jesus. Essa que, segundo a presciência de Deus, a separação ou santificação do Espírito Santo no sangue de Jesus, possibilitou a esses, segundo as muitas misericórdias de Deus, e a ressurreição do próprio Cristo Jesus, estes nasceram de novo. Aí, queridos irmãos, como o apóstolo Paulo vai falar, inclusive nas suas cartas, sim, esse novo nascimento nos trouxe uma nova vida. E de maneira prática podemos pensar, e aqui eu estou refletindo com vocês, nessas implicações, dessa verdade que a regeneração é obra de Deus. Ou seja, queridos irmãos, é por isso que aqueles que nasceram de novo, sim, de fato, eles vivem em novidade de vida. Por quê? Porque são novas criaturas. Foi Deus quem os gerou novamente, segundo a sua misericórdia, segundo a ressurreição de Cristo Jesus. É por isso que nesses é possível, sim, eu e você, pelo conhecimento que podemos adquirir através da palavra de Deus, crer que estes, de fato, como Pedro aqui está dizendo, são os eleitos de Deus. Mas ainda eu quero chamar a sua atenção para a regeneração, para o fato de que essa nova vida traz de maneira pessoal, ativa e parte deles uma viva esperança. Veja aí, ele diz, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, nos regenerou para uma viva esperança. Esperança aqui não é algo que diz respeito ao futuro. Inclusive, se compararmos esperança aqui
com Colossenses capítulo 1, versículo 5, e Tito capítulo 2, versículo 13. Ou seja, essa esperança aqui, queridos, ela traz um sentido presente e um significado para os eleitos. É por isso que Paulo se dirige a esses que estão ali na Ásia Menor, sim, dizendo que por serem eleitos, eles nasceram de novo, segundo a misericórdia do Senhor, segundo a ressurreição de Cristo Jesus, para essa viva esperança. E é interessante, queridos, porque a gente pode perceber nos versos 4 e 5, permita-me ler mais uma vez, quando Pedro diz: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Perceba aqui que Pedro, ele descreve essa viva esperança de duas formas. A primeira delas, no verso 4, Pedro diz que essa viva esperança é uma herança reservada nos céus. A palavra-chave aqui do versículo 4, de fato, é herança. Essa palavra em particular nos faz lembrar, queridos, a morte de uma pessoa que deixou um testamento de sua propriedade para algum parente, ou como acontece em alguns filmes que assistimos, para alguma instituição de caridade. Por intermédio da ressurreição de Cristo, que ele falou no versículo anterior, ou seja, no 3, Pedro diz que somos recebedores da herança que Deus guarda para os eleitos no céu. Pedro aqui, queridos, não é capaz de descrever em termos positivos essa herança. É bem interessante isso que nos espera. Por ironia, devido ao seu grande valor, ele só pode descrevê-la em termos negativos. Perceba comigo. E aqui ele escolhe 3 adjetivos que nos levam a considerar o que essa herança não é. E deixa implícito que essas palavras revelam sua verdadeira natureza. Em primeiro lugar, ele diz aí que é uma herança incorruptível, ou seja, é uma herança que não pode se corromper, que não é corrompida. Em segundo lugar, ele usa a expressão, melhor dizendo, sem mácula, ou seja, ela é imaculável, não pode ser maculada. E em terceiro lugar, Pedro nos mostra que essa herança, sim, ela é imarcessível, ou seja, ela não pode se apagar. Um teólogo a respeito disso afirmou o seguinte: essa herança não pode ser tocada pela morte, não pode ser manchada pelo mal, não pode ser enfraquecida pelo tempo. Queridos, se nós considerarmos aqui a expressão imarcessível, a ideia aqui é quando uma flor passa do seu auge e a sua beleza se perde. Mas o que Pedro está querendo dizer aqui é que o mesmo, em relação a essa flor, jamais pode ser dito da herança que está guardada nos céus aos eleitos de Deus. Veja que herança maravilhosa. Essa herança, descrita assim, por ser algo incorruptível, imaculável e imarcessível, que descreve a nossa esperança viva. Mas no verso 5, Pedro continua descrevendo essa esperança. Em primeiro lugar, como vimos no verso 4, é uma herança incorruptível. Mas no verso 5 ele mostra que essa esperança viva é uma salvação preparada para se revelar. Veja o verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aqui, a palavra guardados é a palavra-chave.
No grego, queridos, esse verbo é um termo militar que quer dizer proteger alguém do perigo ou evitar que alguém escape. Esse é o significado que o apóstolo Pedro transmite quando descreve que os crentes, que os eleitos do Senhor na Ásia Menor, assim como ele e tantos outros, são guardados pelo poder de Deus. Trago à sua memória o texto bíblico que nos ensina que nós somos de Deus e o maligno não nos toca. Somos guardados assim, mediante a fé, como diz aqui no verso 5. Mas eu quero chamar a sua atenção que essa fé aqui é uma fé operosa. O apóstolo Paulo caracteriza, de maneira magnífica essa operosidade da fé, inclusive no aspecto aí também militar. Se considerarmos Efésios capítulo 6, versículo 16, Paulo falando ali sobre a batalha espiritual do cristão e também sobre a armadura de Deus que o cristão deve vestir para essa batalha. No verso 16, Paulo diz: embraçando sempre o escudo da fé. Ou seja, ela não é uma fé apenas passiva, é uma fé também ativa. Deus nos protege para que possamos receber nossa salvação completa que está preparada para revelar-se no último tempo. É o que o apóstolo Pedro aqui está querendo dizer. Nossa salvação, a qual já temos em princípio, mas essa que será a nossa propriedade de fato quando passarmos, irmãos, pelos portais do céu. A viva esperança descrita dessas duas formas resulta em alegria, mesmo que contristados por várias provações. Olha o que aqui diz o versículo 6 e 7 de 1 de Pedro. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então veja que Pedro aqui, ele descreve essa esperança viva, a qual os eleitos em Deus, segundo a sua presciência, segundo a santificação do Espírito e o sangue de Jesus, essa herança, essa esperança viva é uma herança incorruptível, é uma salvação preparada. Sim, na qual Deus está guardando esses eleitos para recebê-la. Entretanto, veja que Pedro nos deixa claro aqui, a exemplo de Jesus lá em Lucas capítulo 18, lembra quando pregamos sobre a parábola do juiz iníquo, que Pedro mostra que até essa esperança se concretizar, passaremos por provações. É o que ele deixa claro aqui no verso 6. Na expectativa de levar aqueles eleitos da Ásia Menor a entenderem que a perseguição que Pedro já estava enfrentando junto com outros cristãos ali em Roma, chegaria também a eles. Mas que isso não devia trazer tristeza ao coração deles. Pelo contrário, alegria. A razão desse resultado de alegria se dá pelas provações serem, em primeiro lugar, Pedro diz aí, no presente, por breve tempo. Ou seja, as provações, elas são temporais, diferentes da herança e da salvação que nos aguardam ou aguardam os eleitos, que são assim eternas. Por isso Pedro diz, olha, se alegrem, porque as provações, elas são passageiras.
As provações, elas são temporais, mas a esperança viva que está na herança incorruptível, que está na salvação preparada, elas são eternas. Então, em meio às provações, em meio à perseguição que virá a vocês, que talvez trará tristeza aos seus corações, rompam essas tristezas em alegria. Mas Pedro não apenas aponta o resultado dessa alegria em meio às provações, pelas provações serem temporais, mas também porque essas provações é uma forma de testar a nossa fé. Veja o que ele diz aí no verso 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Essa razão aqui que Pedro aponta, queridos, sim, como provações, testes à nossa fé, é de fato revelador, pois essas provações revelarão o devido valor da nossa fé, e nisso redundarão em louvor, redundará, melhor dizendo, em louvor, glória e honra, sim, na revelação de Jesus Cristo. Lembra, volto mais uma vez lá para a parábola do juiz iníquo, quando Jesus disse, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. No verso 8 de Lucas 18, Jesus diz, olha, eu digo que depressa se fará justiça, entretanto, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Pedro compara o teste da fé ao processo pelo qual o ouro ele é purificado. Pedro afirma, queridos, que a fé vale mais do que o ouro. A fé excede esse bem que inclusive é universalmente valorizado, desejado. E por que excede? Porque a fé tem a sua origem no céu e é uma dádiva de Deus. Pedro está dizendo aqui que os eleitos, sim, irão compartilhar a glória e a honra quando, no fim da sua vida na terra, entrarem na presença de Jesus Cristo. Então, todos os crentes, todos os eleitos, no céu e na terra, cantarão louvores e darão honra e glória ao Filho de Deus. E assim, diante desse exposto, Pedro finaliza afirmando que esses que têm a sua fé confirmada, eles amam o Senhor, mesmo sem terem, queridos, visto e crendo na viva esperança, exultam com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim dessa fé, ou seja, a salvação da vossa alma. Veja aí os versos 8 e 9. A quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro, de maneira prática e sintetizando a exposição aqui dos versículos que consideramos nessa noite, Pedro está dizendo, olha, queridos, assim como eu, vocês que estão aí na Ásia Menor, assim como eu aqui em Roma, e vocês que estão aí na Ásia Menor, nós somos eleitos de Deus. Sim, segundo a presciência do Pai, a santificação do Espírito, no sangue do Filho, e bendito seja Deus por isso, porque na sua escolha Ele nos regenerou para uma viva esperança, que é uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Sim, é a salvação preparada e reservada para o último dia, e nisso Deus está nos guardando. Mas até lá, assim como eu estou sofrendo aqui, vocês sofrerão perseguições, provações, mas por causa dessa viva esperança, se alegrem, porque as provações e as perseguições são passageiras. Sim, elas têm o objetivo de testar a nossa fé, é o que Pedro estava dizendo,
porque uma vez essa fé sendo testada, nos alegraremos na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem termos visto, nós o amamos. Sim, porque mesmo sem estarmos o vendo agora, mas crendo, nos alegraremos, porque o fim dessa fé é a salvação da nossa alma. Pensando nisso, queridos, permita-me então aplicar essas palavras do apóstolo Pedro a mim e a sua realidade, dos dias que nós estamos vivendo, dias esses que constatamos ser um tempo de confiança, assim como os dias que virão. Em primeiro lugar, queridos, eu quero dizer, aplicando essa exposição a mim e a sua vida, que esse tempo de confiança, escute isso, é um tempo de nos apegarmos à viva esperança. Vou repetir, esse tempo de confiança é um tempo de nos apegarmos à viva esperança. E por quê? Como diz o verso 3, Deus, queridos irmãos, nos gerou por suas muitas misericórdias para essa viva esperança. Deus nos escolheu e nessa escolha nos fez nascer de novo, não porque merecíamos, meus amados irmãos, porque lembre-se, nós já estávamos condenados ao inferno por causa dos nossos pecados, mas aprove a Deus, na presciência do Pai, na santificação do Espírito e no sangue do seu Filho, nos escolher de maneira misericordiosa, para que eu e você viéssemos a ter essa viva esperança. E se eu e você temos essa viva esperança, nesse tempo de confiança, nos apeguemos a ela. Enquanto filhos e povo de Deus, eleitos, como eu falei, segundo a presciência do Pai, santificados ou separados pelo Espírito, sim, aproximados de Deus pelo sangue de Cristo, queridos irmãos, eu e você temos uma viva esperança. E quero chamar a sua atenção, porque é uma esperança que aqueles que não são eleitos não têm. E aqui, querido amigo, você vai me entender. Porque, de fato, as pessoas no mundo têm esperança, inclusive de dias melhores virem, de que isso vai passar. E até cremos que essa pandemia vai passar, só não sabemos quando. Embora passando virá ainda coisas piores. Sim, as pessoas têm esperança, mas lembre-se, querido irmão, que essa esperança é naquilo que se vê. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que a esperança que se vê não é esperança. E Pedro aqui nos mostra que mesmo não tendo visto, amamos. Mesmo não vendo agora, nós cremos. E por quê? Porque a minha e a sua esperança como eleitos de Deus não é uma esperança que se materializa neste mundo, mas está reservada para a eternidade. A descrição da viva esperança, sim, deve nos atrair a ela, como Pedro aqui falou bem nos versos 4 e 5, porque devemos lembrar que essa nossa viva esperança é uma esperança incorruptível, que não pode ser corrompida. É imaculável, não pode ser maculada. É imacessível, não pode se apagar. Queridos, eu e você somos privilegiados. E mais uma vez, não porque é eu e você, mas segundo a misericórdia de Deus. E Pedro diz aqui, as muitas misericórdias de Deus. Por isso, não devemos viver limitando a nossa vida apenas a este mundo, condicionando a mesma apenas aquilo que o mundo pode nos oferecer.
Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que se a nossa esperança está aqui nesse mundo, eu acho fantástica essa expressão dele, ele diz, nós somos os mais miseráveis do mundo. Aí, queridos, eu não posso deixar de, pensando nisso, relembrar você que comigo ontem sentou e estudamos a piedade com o contentamento. Paulo, escrevendo isso a Timóteo, ele disse, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E por quê? Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada levaremos dele. Tendo o sustento e com o que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. Ora, os que querem ficar ricos, ou seja, limitar as suas vidas aqui a este mundo, caem em tentação e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meus amados irmãos, olhem para mim agora em nome de Jesus. Esse tempo tem revelado que muitos de nós estão atormentados em dores. Sim, se desviaram da fé por causa da cobiça, e aqui eu não me limito apenas ao dinheiro, sim, mas a limitarem suas vidas apenas aquilo que o mundo oferece. Muitos caíram na perdição, na ruína, se afogaram nelas por desejos insensatos e perniciosos. Por quê, queridos? Porque ainda não entenderam que as suas vidas não estão limitadas aqui a esse mundo. Porque se tivessem entendido isso, já estavam contentes, porque Deus a estes dá o comer e o vestir, para que em Deus eles se satisfaçam. Sim, queridos irmãos, esse tempo de confiança é um tempo de nos apegarmos à viva esperança. A você, meu amigo, que nos acompanha nessa noite, ainda não é crente no Senhor Jesus. Em que está a sua esperança? Em que você tem depositado a sua esperança? Diante do cenário que nos cerca, a nível nacional, estadual e municipal, tem-se tentado, melhor dizendo, colocar as suas esperanças em homens. Permita-me dizer, todos, sem exceção, que assim fazem, serão frustrados. E aqui eu não estou afirmando isso, tentando desqualificar aqueles que no caso eu e você acreditamos que pode fazer algo melhor do que temos visto. Mas se sua esperança está em homens, permita-me dizer, querido, você será frustrado, inclusive mais uma vez. Em quem você tem colocado a sua esperança? Em homens? Talvez seja no que você tem colocado a sua esperança? Na sua religiosidade? Na sua compreensão de fé, que ao passar pelo crivo das Escrituras, essa compreensão é reprovável? Porque muitas vezes essa fé está conduzindo você a adorar mais a criatura do que o Criador. Tal como estava acontecendo lá na época de Pedro. Pois o que na verdade Nero queria dos cristãos é que, assim como em todo o território romano, assim como os romanos, os cristãos adorassem a ele. E por causa deles contrariarem, eles passaram por perseguição.
eles passaram por provações, mas essas que revelavam que estavam passando porque eram eleitos de Deus, segundo a presciência do Pai, segundo a santificação do Espírito, segundo a aproximação do sangue de Cristo, pelo sangue de Cristo. Sim, a esperança que esses tinham não eram em quem ou no que, mas era na viva esperança, na qual eles estavam guardados pelo poder de Deus, para experimentá-la de maneira plena na glória eterna. Você precisa pensar nisso, querido amigo. Esse tempo de confiança é um tempo de nos apegarmos à viva esperança. E em segundo e último lugar, ainda como aplicação, nessa esperança viva devemos nos alegrar, mesmo contristados por várias provações. É isso que Pedro nos ensina nos versos 6 e 7. Por isso, meu amado irmão, nesta última mensagem da série Tempo de Confiança, eu quero dizer a você, a coisa está difícil, está trazendo tristeza ao seu coração, um peso enorme nas minhas e nas suas costas. Meus queridos irmãos, tenha a alegria, mesmo em meio a tudo isso, mesmo em meio às provações. Sabe por quê? Porque as provações são temporais, lembre-se disso. Pedro diz, por breve tempo, essas provações passarão. É fantástico porque o próprio apóstolo Paulo atestou essa verdade, quando no capítulo 8 de Romanos, e aqui é interessante, muito tempo depois, escrevendo uma outra carta, escrevendo a carta direcionada agora aos cristãos em Roma, não os que estavam na Ásia Menor, nessa expectativa de Pedro. No capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Sim, queridos irmãos, mas não apenas porque as provações são temporais, as provações confirmam o valor da nossa fé operosa. E aqui eu volto com vocês, não apenas para o versículo que nós lemos no início da nossa transmissão, mas a partir de alguns versículos anteriores, porque Jó nos testemunha isso. No versículo 23 de Jó, capítulo 19, ele diz: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas num livro. Um parênteses aqui, irmão, Jó nem sabia, que ia tudo isso ser escrito. Que bênção maravilhosa. Olha aí, Jó expressou um desejo aqui que hoje eu e você temos em nossas mãos. Aí veja o versículo 24, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpido na rocha. Ele está dizendo: olha, o que eu vou dizer a vocês agora, eu quero que não apenas sejam escritas em palavras, mas em pena de ferro, sejam esculpidas na rocha, para que não se apague. Mas o que ele estava querendo dizer? Aí veja o verso 25, como lemos: porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo na minha pele e em minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Nota, Jó aqui estava falando naquela condição em que ele se encontrava, se raspando com um caco de telha. Ele testemunha que a provação que ele estava passando, que era passageira, estava provando a sua fé, o que o aguardava era muito melhor. Sim, queridos, nossa fé é operosa quando em meio às provações nós redundamos em louvor, glória e honra para a revelação de Jesus Cristo. A nossa fé é operosa quando em meio às provações continuamos amando a Deus, amando a Cristo Jesus, buscando se nos encher do Espírito Santo.
Nossa fé é operosa quando, em meio às provações, continuamos crendo, exultando com alegria indizível e cheia de glória, obtendo assim, queridos, o fim da nossa fé. E sabe qual é? A salvação da nossa alma. Por isso, apegue-se à esperança. Eu quero concluir nessa noite dizendo que estamos vivendo um tempo de confiança. E apesar do que esse tempo tem trazido a mim, a sua vida, talvez medo, perigo, ainda assim tenhamos confiança. Os números aqui em Equador estão aumentando. E não querendo lhe desanimar, aumentará mais. Mas mesmo assim, tenha confiança. E não deixe de fazer a sua parte. Seja responsável em nome de Jesus. Esse tempo de confiança exige que esperemos no Senhor, que confiemos na sua palavra, que creiamos no seu Filho, que acreditemos no seu Evangelho. E nisso, meus irmãos, apegando-se à viva esperança. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Porque não pelo que nós somos, ou pelo que nos tornamos, mas o Senhor nos escolheu segundo as suas muitas misericórdias. Sim, ó Pai, que revela a tua santa presciência, a santificação do teu Santo Espírito e a aproximação pelo sangue do teu Filho. Essa escolha que nos trouxe um nascer de novo, regeneração essa que nos traz uma viva esperança, de uma herança incorruptível, imaculada, imarcessível, na qual estamos guardados pelo teu poder. Sim, meu Pai, uma salvação reservada para a revelação do teu Filho Jesus, que, como a tua palavra nos ensina, acontecerá. Então, nisto, meu Pai, que possamos nos alegrar em meio às provações, em meio às tribulações, em meio ao enfrentamento do perigo, das privações, em meio até mesmo, ó Pai, à enfermidade, ao risco da morte, que possamos, ó Pai, nos alegrar, porque tais provações são temporais, mas a viva esperança é eterna. Ó Pai, porque tais provações testarão a nossa fé, que em nome do Senhor Jesus, que a nossa fé seja confirmada, ao ponto de continuarmos, Senhor, amando a Ti, crendo em Ti, pois é certo que nisso desfrutaremos da salvação da nossa alma. Ajuda-nos, ó Deus, a nesse tempo de confiança, apegarmos-nos à viva esperança. Em nome de Jesus. Amém.